Olá, semioticistas. Ainda tratando da enunciação na semiótica, hoje nós vamos ver uma concepção dessa atividade da enunciação e de linguagem, né, e algumas de suas implicações. Então, nós vamos nos deter um pouco mais nessa concepção da enunciação e em suas, como eu disse, em suas implicações. E mantendo-se nos princípios de pertinência da semiótica, ela mostra uma tomada de posição fundamental em relação à própria atividade da linguagem. Nós podemos destacar nela três características essenciais, né? Bom, primeiro, antes de mais nada, é o primado das operações sobre os termos. Então, não se vê o sujeito como uma instância-fonte que teria uma existência própria anterior à debreagem, né? Ou seja, considera-se ao contrário que a embreagem, esta operação em si mesma, a condição de possibilidade recíproca tanto do sujeito da enunciação quanto do discurso enunciado. Ou seja, o fenômeno ele é assim apreendido no meio de sua realização durante seu processo de efetuação. Em segundo lugar, como acabamos de ver, se toda embreagem pressupõe uma operação de debreagem, que lhe é logicamente anterior, e conserva dela alguma marca discursiva, na verdade a embreagem, o discurso com eu, né, não anula a operação anterior, mas precisamente o que acontece é que ela integra. Ou seja, nós vimos que ela marca o retorno ao enunciador das formas já debreadas, que servem de suporte à sua manifestação e sem as quais a atividade de linguagem não é concebível. Bom, indo um pouco mais longe nesse sentido, nós reconhecemos então não só a preeminência da ejeção fora de si mesmas, das categorias semânticas sobre a operação inversa de engajamento e implicação do sujeito, mas mais profundamente a condição de presença deste último no discurso. Ou seja, essa antecedência lógica do ele em relação ao eu é essencial. A possibilidade de usar ele, então, lá, isto é, de abandonar a inerência a si mesmo e de representar sujeitos e coisas sem relação com a situação da fala, como numa projeção objetivante. Isso é a característica primordial da linguagem humana. Bom, sob uma luz, e exatamente, na verdade, sobre essa luz, os enunciados atribuídos diretamente à própria pessoa, aqueles que, como o grito, acompanham o surgimento dos afetos e das emoções, pouco diferem das linguagens animais. Uma tirada contundente, provocadora e profunda de Greimas exprime essa posição. Ele dizia que o ele, denegrido do ponto de vista da criatividade, é talvez ao lado do cavalo uma das grandes conquistas do homem. E uma terceira característica, seria a impossibilidade de uma embreagem actancial integral. Ou seja, uma embreagem total, sem debreagem anterior logicamente pressuposta, dificilmente poderá ser concebida. Ela seria equivalente à própria ruptura da atividade simbólica, permanecendo o sujeito obstinadamente inerente a si mesmo, numa expressão autista. Ou seja, nenhum eu encontrado no discurso pode, assim, ser identificado como o sujeito da enunciação propriamente dita. Na verdade, ele é apenas um simulacro construído, sujeito de uma enunciação antiga e citada, e como tal, observável em sua incompletude, seus percursos e suas transformações.